Meu avô foi pastor em Capinópolis, Minas Gerais. A primeira igreja que ele dirigiu foi lá em Capinópolis. Tem alguém de Capinópolis aqui? Não tem, irmão. Só tem lá o povo que mora lá mesmo, porque Capinópolis é uma cidade muito pequena. E meu avô foi mandado para lá. Ele, a minha avó e meu pai, o filho mais velho, primogênito. Meu avô chegou na cidade e ninguém ia na igreja. Foi encaminhado por Itiutaba, Minas Gerais. E meu avô abriu a igreja, só estava minha avó e meu pai. Meu pai não era batizado, então era ceia para ele e para minha avó. Aí Deus um dia na madrugada falou com meu avô: Geraldo, monta uma barbearia. Meu avô não sabia fazer barba, não sabia cortar cabelo. Mas não tinha barbearia em Capinópolis, o povo viajava até Itiutaba para poder cortar cabelo. E meu avô pensou que aquilo era para ele ter uma renda extra, porque não tinha salário de igreja, não tinha nada. E ele falou para minha avó, chamava ela de menininha: ô menininha, Deus falou comigo, falou para eu montar uma barbearia. Ela falou: Geraldo, não foi Deus não. Você tá doido, Geraldo? Planta arroz. Ele: não, mas Deus falou, eu conheço a voz de Deus, eu vou montar a barbearia. E ele abriu lá, alugou um salão, montou a barbearia. E pegava, fazia a barba naquele tempo, com a navalha, até hoje, né? Ele passava espuma na cara do cliente, começou Deus mandar cliente, e começava a passar a navalha. E o Espírito Santo falava assim: agora prega. E a pessoa tá lá de cabeça para cima, assim, o pescoço esticadinho, meu avô passando a navalha e falando: você já foi na igreja que eu sou pastor? E o cara: não. Pois você tem que ir lá. E tem mais, eu quero falar do amor de Jesus para você. Deus tem um plano grande na sua vida. Sabia que se você morrer agora, você vai para o inferno? Só Deus para te tirar de lá. Você tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Você quer aceitar Jesus? A pessoa: eu quero, pastor. Pois é, eu te vejo no culto domingo, me vê, pastor. Domingo a pessoa estava lá, irmão, a igreja começou a encher. Deus chamou os loucos, porque somente os loucos obedecem às ordens loucas de Deus, irmão. E meu avô estava todo satisfeito, a igreja cheinha, um salãozinho. E toda cidade pequena, ela tem um bêbado famoso. Quem é de Goianápolis aqui? Goianápolis já é grande, mas Goianápolis tem um bêbado lá que todo mundo sabe quem é. Toda cidade pequena tem um bêbado que todo mundo conhece. Lá em Capinópolis tinha um Zé Pretinho. Zé Pretinho morava no final da rua da igreja. Todo mundo conhecia ele, aqueles bêbados que andam com um saco nas costas. Jogava pedra no povo. Morava sozinho. Cabelo grande, barba grande, todo sujo, todo imundo. Aí um dia meu avô chegou para dirigir o culto de ensino, terça-feira. O Zé Pretinho estava caído na porta da igreja. Não conseguiu chegar em casa. Meu avô cutucou o Zé Pretinho e falou: Zé Pretinho, deixa eu abrir a igreja, tem culto hoje. Ele olhou para o meu avô e falou: seu padre, eu posso ver a missa? Bêbado. Meu avô falou: pode, Zé Pretinho, assiste a missa hoje. Meu avô abriu a igreja com minha avó, meu pai. Zé Pretinho sentou no último banco. Aí os crentes começaram a chegar, o culto era 7h30, e começaram a fazer que todo crente preconceituoso, que diz você tem um valor quando está cantando, faz. Começaram a isolar o bêbado. Deixaram ele no último banco. Sentaram todo do lado de cá e deixaram o Zé Pretinho sozinho na fileira de cá, no último banco. E na hora do louvor: você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Mas na hora da prática, cadê o valor que o bêbado tem? Ou você está achando que missão é para você atravessar o oceano e fazer missão na África? Cadê o teu vizinho ouvindo a palavra junto com você? Levantai os vossos olhos. Tem gente na tua frente esperando você fazer um convite, você pregar a palavra. Quando meu avô levantou para pregar, era culto de ensino, ele ia trazer um texto denso da carta de Paulo aos Romanos. Mas quando ele levantou, o Espírito Santo falou: Geraldo, hoje você vai pregar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu avô entendeu o recado e pregou João 3,16. Só tinha um Zé Pretinho que não era crente na igreja. E meu avô pregando, a igreja sem entender nada, porque eles pensavam: só tem crente aqui. E aquele bêbado. Meu avô terminou de pregar e o Espírito Santo falou: agora faz o apelo, Geraldo. Meu avô perguntou: quem quer essa noite entregar a vida para Jesus de Nazaré? Lá no último banco, sozinho, chorando, o Zé Pretinho levantou a mão e veio no corredor da igreja.
Meu avô contava nas reuniões de família, ele se emocionava. Ele começava a chorar porque ele dizia: eu coloquei a mão na cabeça dele e eu fiz uma oração, e parece que Jesus anotou a oração que eu fiz, porque eu disse: pai, tá aqui o Zé Pretinho, liberta ele desse vício maldito, escreve o nome dele no livro da vida e faz dele um obreiro na tua seara. Zé Pretinho abraçou meu avô, foi embora, e os crentes pensaram: não, ele fez isso porque ele estava emocionado, ele não vai aparecer aqui nunca mais. Quando foi no outro dia, pela manhã, reunião de oração, quem estava lá na porta da igreja? Cabelo cortado, barba feita, o Zé Pretinho. As irmãs chegaram e perguntaram: é você, Zé Pretinho? Sou eu mesmo, eu quero falar com o pai, eu quero falar com Jesus. Dobrava o joelho e orava, 1 hora de joelho. O Zé Pretinho chegou no meu avô e falou: pastor, eu não sei se pode, mas eu acho tão lindo ser porteiro da igreja. Eu queria que o senhor me colocasse de porteiro. Eu já até ganhei uma gravata de uma irmã. O pastor falou assim: pode ficar na portaria, Zé Pretinho, você está escalado hoje. E o pastor Geraldo, meu avô, disse que nunca viu porteiro bom igual o Zé Pretinho, porque o povo passava na rua, todo mundo conhecia ele e dizia para ele: Zé Pretinho, é você? E ele diz: sou eu mesmo. O Deus que mudou a minha vida também pode mudar a tua. Entra pra cá, porque tem lugar. O tempo passou, Zé Pretinho arrumou um emprego, arrumou uma namorada, porque para arrumar namorada tem que arrumar emprego primeiro. E o Zé Pretinho tá lá arrumando a vida, tá ajeitando tudo, foi separado ao diaconato. Depois de 5 anos que levantou, Zé Pretinho agora era presbítero da igreja. O tempo foi passando e ainda tinha gente da igreja escandalizada: será que esse homem vai durar? E o Zé Pretinho firme lá. Depois de 11 anos, o Zé Pretinho, uma convenção em Uberaba, pelo pastor Arasmino, que ainda é vivo, foi separado ao ministério, a evangelista. Depois de 16 anos, o meu avô recebeu uma ligação para ser transferido para Itiutaba. Sabe quem ficou como pastor na igreja? O pastor José Francisco, o Zé Pretinho. Levanta os seus olhos, levanta os teus olhos, ainda tem colheita para fazer.